ter morado em nossa vida. Olá, bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Presença Amiga, e traz para vocês os trabalhadores do movimento espírita. E hoje a gente está trazendo a Sandra Sabença, que é do 41º CEU, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Sandra! Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Ô, Sandra, a Isso gente aí. tinha. Boa tarde a todos. Ah, sim. Sandra, a gente tinha conversado. Você sempre foi espírita? Sempre. Quando eu nasci, meu avô já tinha fundado a Casa Espírita aqui em Pinheiral, já tinha 15 anos. E a minha mãe, dos 3 filhos que ele tinha, minha mãe foi a única que o acompanhou. Então, eu, quando nasci, já estava já no movimento espírita. Não tinha como escapar. Não. E a minha mãe era daquelas assim, podia ter a festa que fosse, mas Ah, tinha palestra no centro, aí com ela era ou vai ao centro ou vai ao centro. Não tem outra uau! escolha. Interessante, hein? Né? Mas o É, seu avô, ele é fundador de centro, né? Aí, é, desculpa, gente, a Sandra é de Pinheiral. A Sandra está em Pinheiral, é. é o 41º CEU aqui do estado do Rio de Janeiro, não é? Mas o seu avô fundou um centro aí, não é isso? O meu avô Benedito Honorato. Ele foi muito conhecido na região e hoje ele está no plano espiritual atuando, né? E qual foi o centro? É o Centro Espírita Allan Allan Kardec, Luz e Kardec Amor, e né? Luz e Amor. É. Isso foi quando? A fundação do centro foi 13 de abril de 1930. Quer dizer, século passado, né, Sandra? A gente nem lembra É, disso direito mais. Mas vejo, a família, então, tem aí um compromisso, né, com a doutrina espírita, né, nessa é, toda essa região. Mas aí, como é que. Ele e o meu tio também, que era irmão da Hum, minha avó, tio Mário, ele ah, também foi atuante, que ele também ajudou a fundar a Casa Espírita. E quando eu comecei a atuar com jovens na mocidade, ele me deu muito apoio, que meu avô já havia desencarnado. Ele ainda estava aqui, ele foi muito importante também na minha trajetória com jovens. mas você começou a trabalhar, então, com jovens, né? Esse o trabalho, É, o começo, o trabalho espírita que mais te aproximou, assim, da seara espírita, vamos dizer assim, foi com jovens? foi. E principalmente com a Comerge. Eu devo Comer. muito à Comerge. Mas você começou na Comerge, chegou aí na Comerge? As primeiras Comerge? Cheguei, eu fui na primeira, na segunda, aí na terceira eu não tinha com quem deixar os filhos, Ah, aí eu faltei. Mas na quarta foi criado Pequenos Companheiros. Aí eu nunca mais faltei. que é um trabalho importante, né, para os pequenos companheiros, para Exatamente. justamente as É, famílias, né, que precisam. Mas aí, o que você achou da Comerge? Aí você começou os primeiros comércios, você participando, né? O que você achou disso? Mexeu com você? Porque você pega, você pega pesado, né, com o trabalho com jovens até hoje, né? É a sua praia, vamos dizer assim. um pouco, né? Que eu fui também professora de ensino fundamental, da segunda fase, né, do ensino fundamental e ensino médio. Então, a Ah, minha ligação com jovens é muito grande. Até hoje, tem muitos que foram ex-alunos que fazem festa quando me vê. Mas a Comerge, para mim, foi realmente um ponto
principal na minha vida. Foi realmente algo que me ajudou muito, como que me empurrou para o trabalho no movimento espírita. E foi assim, foi como se eu fosse descobrindo espaços, porque eu, logo em seguida, como eu já tinha uma certa idade, já estava com 33 anos, eu fui chamada para começar como coordenadora. Na época era coordenadora, monitora e supervisora. Aí eu fui primeiro Sandra, eu conheço, coordenadora. inclusive, eu conheço um espírito assim, bem bacana, que começou também com 33 anos. Ah, quem sou eu? É isso aí. Mas eu fui primeiro coordenadora, depois monitora. Aí eu não me lembro se eu cheguei a ser supervisora, porque não demorou muito, acabaram com essa escala, né? Ah, Aí ficou só o coordenador e o responsável, né, pela área na coordenação geral. E eu fui galgando aí, participei de muitas capacitações que foram extremamente importantes, que assim, ajudaram muito. Então, a Comerge, para mim, é algo assim fantástico, maravilhoso, que as pessoas teriam que realmente vivenciar uma experiência dessa, porque Sandra, enriquece muito. pois é, a gente percebe que existe todo um movimento da Comerge que assim, é bem diferente do trabalho com a juventude nos centros espíritas. A gente nota isso, porque a Comerge ela transborda. A Comerge ela É. faz um movimento e as pessoas estão reclamando que os jovens estão se afastando ou não estão chegando. Qual é o diferencial da Comerge? Olha, a questão não é a comércio. A questão é que aqui aconteceu também, que os primeiros foram saindo, poucos ficaram. Mas por quê? Porque tem muitos jovens ainda ligados a muita coisa fora da casa espírita. E, inclusive, não é crítica nenhuma, mas é aquela coisa, eles começam a fazer faculdade, saem para fazer faculdade, e muitas das vezes não retornam. Encontram dificuldades, e nós tivemos pessoas aqui que fizeram isso, mas elas encontravam atividades em outros horários que davam para participar. Mas aí é aquela coisa, começa a sentir que está cansado, pelo menos é a nossa realidade aqui. Né? Não Mas é você que já. a Comerj tenha atrapalhado, não, é que ficam sem ter, porque para participar da Comerj tem que estar frequentando a casa espírita. Não Sim. tem como não fazer isso. Porque, até mesmo porque a gente não pode estar recebendo pessoas de outras religiões. Não tem como. Você vai conversar sobre reencarnação, sobre imortalidade com os jovens, aquele que não acredita, ele vai interferir de maneira tumultuada. Nós tivemos experiências assim. Inclusive, aqui no centro, nós tivemos um encontro de família que era aberto assim para os espíritas. Mas teve um senhor que, no dia, um amigo dele foi visitá-lo e levou o amigo para participar. Mas o amigo só atrapalhou o quanto ele pôde, porque ele se dizia materialista, não acreditava em Deus. Não podia estar ali. Mas eu ia até conversar com você sobre isso, porque muitos dirigentes de mocidade, coordenadores, evangelizadores da juventude, até comentam isso, porque quando o jovem ele vai para a universidade, ele vai ter contato com outras ideias, normalmente até ideias materialistas mesmo, e ele se afasta do centro espírita até por causa disso, talvez, né? É um estudo que tem que ser feito. Né? Mas como é que. Porque a Comerge ela consegue atrair o jovem. Né?
Então, qual seria, então, a postura, né, do coordenador, dos dirigentes de juventude, né, para que este jovem, quando estivesse na universidade, não se afastasse da casa espírita? Você já pensou nisso? Olha, eu pensei muito e há pouco tempo Sim. eu descobri que um jovem que tinha sido coordenador de grupo durante muitas comércios. E ele, de repente, se afastou e sumiu. Aí, Hum. quando ele soube que meu pai tinha um passado político, ele quis me entrevistar, porque ele ia para os Estados Unidos fazer um doutorado nos Estados Unidos sobre política. Ah, Aí ele veio me entrevistar, e aí ele falou assim, que ele é professor de história. Aí ele falou para mim que quando ele entrou para a faculdade, aí ele se tornou materialista. Aí é aquela coisa, como pode isso? Eu fiz faculdade de história, na época era estudos sociais, né? História e geografia. Não sim. deixei de acreditar em Deus, nos espíritos, na imortalidade, na reencarnação, nada disso. Agora, por que que a pessoa que acontece isso, eu realmente não consigo entender, porque eu acho que se a pessoa já traz isso com ela, Hum. porque eu nunca duvidei da reencarnação, né? Eu já vim no movimento. Acho até que eu pedi para vir para mim não errar mais do que já tinha errado. Eu falo até, gente, eu não quero saber do meu passado, não. Meu passado, eu devo ter feito muita coisa que hoje eu não vou conseguir nem olhar, nem ver. Fui eu que vi. Aí eu falei, eu tenho essa crença. Agora, tem pessoas, mas tem jovens também que, mesmo sendo criados em determinadas religiões, quando se tornam jovens, resolvem, de repente, chutar tudo para o alto e vai embora. Eu posso dizer também, de cadeira, que eu tenho um neto aqui, que, apesar É. de tudo, resolveu agora voltar para a Igreja Católica. Tudo bem, mas só que ele veio surpreso porque a fala da Igreja Católica agora não difere da gente, não. Interessante. Bom saber disso. Bom saber disso. Então, nossas práticas É, estão sendo repetidas. Agora, é. Sandra, Ontem mesmo foi o enterro do meu cunhado, e eu ainda dei aquele leve cutucão na minha irmã, que estava do meu lado, que a sim, moça pediu para fazer uma oração, a minha outra irmã deixou, né? E ela, o que ela estava falando, eu falei, olha, que é a mesma coisa lá do centro. Isso aí. muito interessante. Então, é para a gente pensar um pouco sobre, porque não se sabe se o jovem está, né, tá se afastando ou não está chegando, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Mas sabe por que eu perguntei isso para a Sandra, gente? Que a Sandra, ela tem 40 anos à frente do Polo 3, né, que é o Polo Nazaré, porque aqui a Comerge, né? Bom, Comerge, o que é Comerge, né? Explica o que é Comerge, Sandra. É a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. E se divide em polos, não é isso? É, primeiro era o polo central aí, era o local central, né, no Rio de Janeiro, mas começou a aumentar muito e a gente fica com a dificuldade de ter local para fazer o evento, né, com muita gente. Aí dividiu, primeiro surgiu o polo em Campos. Aí nós aqui, como nós tínhamos uma possibilidade, quase que a segunda Comércio foi aqui, não foi porque o diretor, na última hora, no mês de janeiro, ele voltou atrás. Aí não tinha mais como a gente resolver o problema, fomos para o Rio de Janeiro de novo. Aí nós ficamos naquela esperança de um dia montarmos um polo por aqui.
Aí nós fomos para Campos para aprender como fazer um polo. Aí ficamos 3 anos em Campos, de lá voltamos para iniciar o Polo 3 Nazaré, que depois deu origem ao Polo 9 Damasco. Agora é interessante, Também né? por conta disso. Muita É, gente no polo, aí dividimos, fizemos 2. agora, eu tô ouvindo você, Sandra, parece fácil, né? Parece fácil. Ah, vou para campus, tudo, mas isso com família, com profissão, isso com tudo É, isso, né? teve uma vez que nós fomos com 31 pessoas, não conseguimos alugar um ônibus, aí tivemos que ir em um ônibus comum e tínhamos que comprar passagem para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Campos. Foi por aí. Não, é para as pessoas, né, perceberem que como é que é o perfil do trabalhador de boa vontade, né, ele encontra muita dificuldade. Né? A gente não são só facilidades, a gente lembra de Paulo, né? O Paulo, não, ele está a serviço do Cristo, Cristo está do lado dele, mas olha, ele tinha que trabalhar, ele tinha todas aquelas Ai, dificuldades. Né? exatamente. E nesses 40 anos, o Sandra, à frente, então, trabalhando em Comerge, diz assim para a gente uma experiência que você traz e que você leva para os jovens. É aquela experiência de convivência entre as pessoas sem problemas. É Ai, a prática do faça para o outro que gostaríamos que o outro vos fizesse. Porque a gente vê muito isso. Os jovens ficam naquela postura assim de ver que alguém está com uma certa dificuldade, corre e vai ajudar. E a gente observa assim que é raro aquela situação de jogar qualquer coisa para o chão. A gente, quando sai, deixa o espaço espiritualmente melhor e fisicamente limpinho, sem nenhum problema. Então, é aquela coisa, eles fazem brincadeiras entre eles, por exemplo, no grupo tem um que é novato, a gente sabe que eles fazem isso, eles não falam para a gente não, que eles sabem que a gente vai chamar atenção, mas eles ficam naquela assim de quem é novato tem que lavar o prato do grupo todo, lavar o copo, então eles vão e eles fazem isso numa boa vontade, com maior, assim, sentindo, né, poderosos naquele momento. E essa convivência é muito agradável. É a chamada brincadeira saudável. É, que tem mãe, que tem até uma historinha de uma avó. A avó, ela tem um filho que frequenta a mocidade, né? Então, e frequenta Comércio. E aí ela estava comentando comigo que o neto de primeiro chegava lá na casa dela, almoçava, levantava, saía, deixava na mesa lá o copo, o prato, talher. Aí, num dia, quando terminou a comércio, ele foi lá na casa dela e, após o almoço, ele levantou, catou o prato, o copo, o talher, foi para a pia e lavou. Aí ela falou para mim que ela ficou olhando e falou: a comércio continua. Nunca, não acabou, não. Fantástico isso! É isso aí. Não, e o interessante é que para as pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro, não tem a convivência do que é a Comerge, ela tem um planejamento que dura quase todo ano, não é isso? É, já acabou a comércio, a gente praticamente engrena em outra, porque aí vem logo em seguida a avaliação, aí começam os estudos para outro tema, aí dali a pouco a formação do tema em módulos para facilitar o estudo.
E aí tem reunião praticamente o ano inteiro. Eu fico E isso é que é pensando legal, aqui, que é gostoso. Sandra, tal, é só um pensamento que a gente tem que ter, porque a Comerge ela tem um resultado por causa desse trabalho amoroso e intenso. E será então que talvez as juventudes estejam esvaziadas porque não está havendo esse trabalho amoroso e intenso? E é claro que a gente não está fazendo nenhuma crítica direta a ninguém. E, por favor, levem em conta apenas o pensamento que a gente está tendo em face do que é a Comerge. E quantos jovens, né, no polo que você está ali, quantos jovens tem normalmente que comparecem? Há em torno de 300 no nosso polo, em torno de 200 também no Damasco. É por aí, é mais ou menos, né? Quer dizer, 500 Agora, jovens, né? Gente, agora tem polos, isso é interior do estado do Rio de Janeiro. é, é. Agora tem polos que atingem 400 jovens, é por aí. Agora, eu acredito que realmente, por não ser presencial, não ter sido, né, ultimamente presencial, os jovens se cansaram, porque na realidade eu já ouvi essa coisa assim de que a online é tão chato, é tão ruim. Então, eu acredito que voltando a presencial, os jovens vão voltar também. Nós já Ah, sabemos, na nossa casa espírita, já tem jovens falando que querem participar. Porque isso aí é aquela coisa assim, é, é, é mágico, diria. Porque você fica naquela coisa assim de ter que providenciar um colchão para dormir no chão do colchão, com um monte de gente, com outros jovens, né? É tudo alguma coisa que mexe. Aí tem que providenciar, tem que sair com mala, com um monte de coisa, né? O jovem gosta disso, porque e tudo é é, festa, tudo é é, festa. e é tudo diferente do dia a dia que ele vive o ano inteiro. Aí chega naquele momento, ele fica lembrando do colega que mora lá longe, que está vindo. Aí, quando se encontram, é aquele abraço, é aquela coisa. Às vezes a gente escuta aquela gritaria, é um enxergando o outro, gritando o outro, se abraçando. É fantástico, Ô, é Sandra, muito legal. por que vale a pena trabalhar com jovem? Olha, vale a pena porque ele está naquela postura assim de querer alguma coisa mais, querer um reconhecimento, querer vivenciar uma situação não assim de atrito, daquela coisa que hoje chama bullying, né? Ele quer vivenciar alguma coisa diferente. E eu sei porque eu tenho um jovem que ele é homossexual e ele se declara mesmo, abertamente. E foi no centro, no trabalho, que ele foi aceito. E temos jovens que sabemos assim, que são aceitos e que ninguém fica questionando, não é, porque nada disso. Porque a gente sabe que isso aí não é assunto nosso. É como disse Jesus, né? Cada um carrega a sua cruz. A gente já tem cruz demais para a gente carregar, a gente já vai carregar do outro? Não dá. Então, acho que eles sentem isso, que assim, ele se sente aconchegado, ele se sente fazendo parte de um momento que é extremamente importante para ele, onde ele se revela. Sandra, a gente está chegando então no final e eu gostaria que você desse uma mensagem, falasse
né, desse seu otimismo, né, com a juventude, e deixe suas despedidas finais. É isso aí. É aquela situação. Você quer experimentar um mundo de regeneração? Como vai ser? Como as pessoas vão estar nele? Inscreva-se para a Comerge. Vale a pena. E você, jovem, aprende muita coisa. E aprende até se autoconhecer. Porque, às vezes, a gente não se conhece, não sabe do que somos capazes de fazer na tarefa do bem. E essa tarefa é muito importante, porque, vejamos bem, se a Comerche fosse alguma coisa de ruim, alguma coisa que não acrescentasse nada, não estaria na 44ª. Há muito tempo, o plano espiritual já teria acabado com ela. É Se verdade. permanece, é porque tem uma importância muito grande. E realmente a gente vivencia um mundo de regeneração, aonde não é tudo às mil maravilhas. A gente tem dificuldades, a gente às vezes bate de frente um com o outro, mas é tudo daquela maneira assim, sem briga, sem xingamento, sem gritaria. A gente consegue conduzir. E eu tiro assim, um exemplo no trabalho, no atendimento fraterno, que foi onde eu fiquei até hoje. Agora, por condições físicas, eu não vou mais poder participar de Comerche. Então, eu estou ficando no ENEF. Mas é uma coisa assim maravilhosa. A gente pode estar aprendendo a como conduzir a nossa vida, a como fazer para ficarmos bem conosco mesmos e com os outros. Porque nesse espaço não há lugar para ódios, rancores, coisas assim. E no atendimento fraterno, o tempo que eu fiquei lá, eu pude observar que, em momento algum, as conversas passavam para alguma coisa assim, da vida comum, alguma coisa que pudesse diminuir o valor do atendimento fraterno. Não, a gente fica 24 horas num ambiente em que só se fala de coisas boas ou de experiências que ganhamos e que estamos dividindo com quem está conosco. Não sai conversa assim de coisa boba, coisa que não sai. A gente está sempre naquela postura de se vigiar para não falar coisas que não deveria. Então, é um ambiente muito gostoso, muito bom, de muita alegria, e é muito bom. Então, quem puder, tiver oportunidade, pelo menos experimenta, vai, experimenta, vê se gosta, que é sempre bom, é muito gostoso isso. Sandra, muito obrigado por você estar tendo esse momento tão bacana com a gente, passando essas experiências todas, 40 anos, né? É bastante história na vida de todos nós. Muito É isso obrigado. aí. E não perca o próximo Presença Amiga, que traz para vocês trabalhadores do movimento espírita do Brasil. Até a próxima. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.